Geograficamente, a cidade era o que é hoje. Uma cidade planejada, bem tratada, com as ruas paralelas e perpendiculares. Expandiu-se bastante daquela época para cá, mas continua o mesmo aspecto praticamente da cidade. A grande diferença é que naquela época, quando alguém precisava se transferir para o Mato Grosso, precisava transferir alguma mercadoria para o Mato Grosso, isso tudo era feito através de balsas e rebocadores. E havia um problema muito grave representado pela travessia do Rio Paraná. Havia um serviço de balsas que era de realização do serviço de navegação da Bacia do Prata através de barcaças que faziam o traslado São Paulo-Mato Grosso, São Paulo, viu? Para a gente ir daqui a Nova Andradina, que é a 200 quilômetros, de caminhão, a gente atravessava a balsa de madrugada e ia chegar lá tardezinha, 5, 6 horas da tarde, a 200 e poucos quilômetros. Quer dizer, não tinha jeito de andar, né? Vinha para a cidade, trazia a mulher, as crianças, tudo para a festa aqui no Presidente Epitácio, de noite, e voltava e deixava a casa aberta. Do jeito que você deixava, você chegava lá, tinha as coisas. Ninguém mexia. Por volta de 1956, o depois presidente Juscelino Kubitschek esteve na região fazendo campanha para a eleição de presidente da República. E quando chegou aqui, a grande reivindicação foi que se construísse uma ponte ligando o presidente Epitácio ao Mato Grosso do Sul. Campanha política, já viu, todo mundo promete tudo. E ele, como bom político, acabou prometendo que ia mandar construir essa ponte. Antes da construção da ponte, tinha as balsas, né? As canoas, e a gente esperava ali até formar um pelotão de pessoas para poder compensar a embarcação. Antes da construção da ponte, o movimento maior da cidade era o movimento comercial. Muitos negócios a gente fazia em Epitácio. A gente é fabricante aqui de aquelas dragas de captação de areia lavada. Lá tinha aqueles portos de areia, né? Que a gente negociava com eles. Navegava tudo por água, todo mundo navegava por água. Tinha embarcação que puxava madeira, outra embarcação puxava boi, outra puxava cereais. Mas o serviço se tornou precário. À medida que aumentou o fluxo de veículos, principalmente de cargas, o sistema não resistiu. Quer dizer, formavam-se filas imensas, havia muita reclamação, às vezes até favorecimento de determinados transportadores, em prejuízo dos demais, né? Uma série de reclamações. Daí se levantou a hipótese de que a solução para substituir o serviço de travessia realizado pelo CNBP, Serviço de Navegação da Bacia do Prata, era construir uma ponte interestadual. A dúvida, se fosse depender apenas do transporte por balsas, a região estaria muito dificultada nessa relação com o estado de Mato Grosso, né? Eu creio que na época da construção que ela foi construída, aqueles visionários daquele período, eles já vislumbravam, eles já visionavam o quê? Ponte, ligação, Mato Grosso, cargas, agricultura, né? Economia brasileira passaria por ali. Descarregaria lá em Presidente Epitácio, uma cidade portuária, e daí nós seguiríamos para o Brasil e para a exportação. Na ocasião do início da construção da ponte, o município tinha em torno da ordem de 11 mil habitantes. Hélio Cerejo, então, mobilizou todas as forças, chegou à conclusão de que a solução seria cada cidadão
autoridade ou não, encaminharam um telegrama ao presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Essa campanha, chamada na época campanha pró-construção sobre a ponte Rio Paraná, ganhou velocidade. A ideia ganhou repercussão devido à atuação dos Rotary Clubs, tendo o Hélio Cerejo, jornalista, como um líder da campanha. Com o Rotary Club também, que já estava engajado, né? Era até o pai, um dos pais, né, da ideia. De corpo e alma nesse projeto de estimular a construção da ponte. A campanha ganhou repercussão, ganhou prestígio, participação. Eram milhares de telegramas diários que chegavam à mesa do então presidente JK. E ele enfrentou a situação, aquele bombardeio de telegramas, né? Decidindo então levantar a questão, mandar realizar projetos que culminou com a construção da ponte interestadual. Então se deve a Juscelino Kubitschek de Oliveira essa obra e ao trabalho do precursor Hélio Cerejo, jornalista, que mobilizou a opinião pública, não só de Presidente Epitácio, mas de toda a região, dos estados vizinhos, do Mato Grosso, Paraná, São Paulo. E além de estreitar os laços entre os estados do Mato Grosso do Sul e estado de São Paulo, teve uma grande participação no sentido, né, da própria construção, né? Foi um exemplo na época para a engenharia do Brasil, né? E muito provavelmente foi feita uma experiência aqui com 2.550 metros de comprimento da ponte naquela época, porque já se pensava certamente na construção de uma ponte ligando o Rio a Niterói. Essa era a segunda maior ponte do Brasil, né? Depois saiu a ponte de Rio-Niterói, que nós passamos para terceiro lugar. Aqui onde nós estamos era um enorme canteiro de obras. As vigas eram pré-moldadas aqui e levadas, depois de construídos os pilares, que tinham até 75 metros de profundidade, e eram construídos cavocando dentro de um cilindro de aço pressurizado. O operário descia dentro daquele cilindro, fechava aquele cilindro e ele ficava escavando lá dentro e descendo o cilindro cada vez mais. Depois de feito isso e feito os pilares, então montaram uma espécie de uma máquina ferroviária que com uma alça pegava cada gomo desse, cada pedaço desse da ponte, das vigas, e levava para ser assentada em cima do próximo pilar. E assim subsequentemente até chegar do lado de lá. Depois então foi construído o tabuleiro, propriamente dito, que é a pista de rolagem da ponte. O rio engoliu, o lago, né, o reservatório, cerca de 180 mil hectares, né? Então isso é uma área gigantesca, né? 5 vezes maior do que a Baía da Guanabara. Eu me lembro que a travessia dos veículos aí era feita de balsa, né? Tinha um porto, Porto 15, por isso que é chamado de Porto 15 até hoje, pro lado de lá e pro lado de cá, Porto de Ibiriçá, e a travessia era de balsa. Então, aí foi feito, durante a construção da ponte, foi feita uma ponte provisória, que era uma ponte provisória de madeira que ligava Epitácio até uma ilha que tinha no meio da ponte. Mas essa ponte provisória não era para tráfego de veículos, era só para tráfego do pessoal da construção, dos operários que estavam na construção da ponte. No final da década de 50,
a obra foi executada e o trabalho não foi tão rápido conforme se esperava. Terminou o mandato de JK e a obra continuava. Quando foi concluída, veio então o governo militar, a chamada ditadura militar, tendo como primeiro presidente o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Por incrível que pareça, Juscelino construiu e Castelo inaugurou a ponte em 1965. E quando fizeram a ponte, com esse negócio de inaugura o mês que vem, o outro mês, e tinha as boiadas, né? Tinha a balsa que atravessava a boiada, né? E tinha uma boiada lá do Laucídio Coelho, e 1.500 boi. E não tinha jeito de atravessar porque a balsa estava... Aí os peão resolveram, e o capataz, tocar em cima da ponte. Aí quem inaugurou a ponte aí foi 1.500 boi. Tocou a tropa e puxou a boiada. Quando saiu do outro lado aqui, foi boi para tudo quanto foi lado aí, e a peãozada juntando. Que é uma coisa, né? Porque uma ponte você não pode nem, até o batalhão, quando vem marchando, para atravessar a ponte, eles param de marchar, né? Agora você imagina uma boiada, o trupé que não fez em cima da ponte. Foi feita uma experiência nessa ponte, porque foi inaugurado um processo novo, diferente, de concreto que se diz hoje concreto protendido. São vigas pré-moldadas de concreto que são esticadas depois com cabos de aço que passam por dentro de uma tubulação. Porque naquela oportunidade foi uma das maiores obras que podia estar existindo a nível de Brasil. Ali foram 300 mil sacas de cimento. E um outro dado importante, que tratava-se da maior obra, né, que estava sendo realizado na época na América do Sul. Foi inaugurada com a presença do então presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Todo o seu ministério, governadores de quase todos os estados brasileiros presentes. Foi uma grande festa realizada junto ao local de acesso para a ponte na ligação São Paulo-Mato Grosso do Sul. Nunca tinha presenciado um movimento tão grande daquele para uma cobertura de um presidente da República, né? Aí veio um quartel de polícia, do Exército, veio uma frota daquelas motociclistas para acompanhar a chegada do presidente, a saída. E a cobertura foi assim, um aparato muito grande de seguranças, de policiais, de Polícia Federal, Polícia do Exército, Polícia Militar. Foi um aparato muito grande porque, além do presidente, vinha a comitiva dele também. Alguns deputados, alguns senadores. Vieram assim, muitos políticos para evitar naquela oportunidade para fazer a inauguração. De todo esse trabalho que o Hélio Cerejo desenvolveu, à frente da Comissão Pró-Construção da Ponte sobre o Rio Paraná, ele ganhou o título, naquela época, para terem uma ideia, ele ganhou o título de Marechal da Ponte. O próprio Ministério deu a ela o nome de professor Maurício Jopert da Silva. Era um professor de engenharia, participante do Ministério dos Transportes e da firma construtora da ponte, e esse nome ficou. Mas logo em seguida houve um movimento também na região, principalmente em Presidente Venceslau, porque um dos que mais se movimentaram, escreveram e procuraram fazer pressão no governo para que essa ponte saísse, foi um poeta e escritor matogrossense que morava em Presidente Venceslau naquela ocasião, chamado Hélio Cerejo. Assim que Hélio Cerejo faleceu, em 2007, políticos de Bataguaçu e também de Campo Grande foi quem apresentou um projeto de lei em Brasília, porque por tratar-se de uma obra que une dois estados, que ela fosse mudada de Maurício Jopert
para a ponte Hélio Cerejo. A gente volta lá atrás e parabeniza. Já pensou a dificuldade? E hoje nós temos guinchos, nós temos muito concreto que seca em 2 horas, né? A metalúrgica que não para. Mas há 50 anos atrás era no muque, era no braço, era aqui na cabeça. Então é admirável, é por isso que ela é admirável. Hélio Cerejo nasceu na cidade de Niuaque, hoje Niuaque, e Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso Uno. Aos 2 anos foi para ali a fronteira do Brasil com o Paraguai. Hélio Cerejo foi um dos meus grandes amigos e companheiros, jornalista, escritor, poeta, um homem extraordinário. Ele, sem dúvida alguma, tinha no seu passado de lutas uma série de vitórias, mas teve também momentos difíceis, momentos que praticamente prejudicaram a sua carreira, a sua sonhada carreira de engenheiro no Colégio Militar no Rio de Janeiro. Ele se envolveu em questões políticas e foi perseguido, foi preso, foi humilhado, mas na continuidade dos seus ideais, ele concluiu o que mais pensava: favorecer milhões de brasileiros através da construção da ponte. Hélio Cerejo, como ele próprio se auto-intitulava, né, era um caipira, segundo ele, um fronteiriço, né, um sujeito rústico, mas um autodidata, uma pessoa muito inteligente, entusiasta ao extremo, e foi uma pessoa de grande importância para a nossa microrregião. E ele tinha um passado marcado por obras literárias de grande expressão, era um defensor intransigente da situação ervateira. Tem muitos livros que relatam a história dos ervais, viu, de Mato Grosso, a história da fronteira, a história de Campo Grande e daqueles municípios que se formaram no decorrer dos tempos. Então ele teve acesso aos paraguaios, conviveu muito com este pessoal e foi anotando tudo aquilo que via e ouvia. Isso serviu para que ele, né, em sua carreira literária, tivesse escrito, né, os 60 livros que ele deixou. Ele teve 60 livros editados, muitos dos quais eu tenho guardado, assim como outros colegas da mesma época. Quando ingressou no Exército, no Rio de Janeiro, em 1933, ele acabou até achando que realizaria, né, um sonho na vida, que era o de construir pontes na vida, olha só. Mas foi infeliz, né, naquela época, porque em 1935, quando ele pertencia ao 3º RI na Praia Vermelha, ele foi surpreendido com a intentona comunista. E na intentona comunista, ele que estava naquela noite no quartel, ele foi preso com outros 800, quase 900 companheiros de farda. Deixando o Exército em 1935, ele vai para Campo Grande junto dos pais. Essa campanha, chamada na época campanha pró-construção sobre a ponte Rio Paraná, ganhou velocidade, tinha se iniciado a construção e ela não podia parar. No final ali já quase findando 1963, a obra foi então finalizada.
Então ele não trabalhou, ele não meteu a mão na massa, né, propriamente dito, mas foi sempre na condição de idealizador e de alguém que não deixava que a peteca caísse. Muitas pessoas entendiam que com a conclusão dessa ponte haveria um prejuízo muito grande para a cidade. Porque o raciocínio era de que aqueles caminhoneiros que vinham e paravam aqui não iam mais parar, iam passar diretamente para o Mato Grosso. Nós temos um ponto estratégico. Essa ligação dependia de uma ligação mais rápida, mais eficiente. E para substituir as barcaças, só uma ponte. A região de Prudente já era uma região pujante. A cidade de Presidente Epitácio era uma cidade de renome importante, principalmente porque lá se localizavam as balsas, né? Lá é que tinha toda a parte de logística para transpor aí o Rio Paraná. Eles iam tirando as toras da beira do rio, que é a mata ciliar, onde a floresta é mais importante, né? Quando vieram com a ferrovia, já começaram a desmatar, também para fazer dormentes, e desmatavam em volta. Quando veio a estrada de rodagem, também foram desmatando, né? E é um processo, né? Aí fazem lá a Transamazônica, né? Aí você vê a estrada, num dia, no dia seguinte você já vê o desmatamento. Isso fez com que a cidade se expandisse, o comércio também se expandisse, e isso tudo compensou o refluxo das navegações. Eu considero aquela ponte um sucesso extraordinário, porque quantas vezes a gente passava de balsa ali, demorava, tinha que estar esperando, carregando aquelas embarque, desembarque, né? Porque antes era a balsa era dificultoso porque era feita através da bacia, né? Então você sabe, não é aquele serviço, às vezes quebrava lá, ficava 3, 4 dias aí, uma fila de caminhão, que não era aquela fila, mas já era problema, né? Ela é muito importante, né? E se nós temos o desenvolvimento que nós temos hoje, se nós temos o crescimento que nós temos hoje, desse oeste paulista, desse interior do estado de São Paulo, nós devemos a ponte, com certeza. A gente só tem que agradecer porque o transporte se tornou viável, menos risco de acidentes e tornou-se um cartão de visita. Além da questão turística, né, que é um cartão postal do nosso município, ela continua, né, de uma forma efetiva, né, fazendo com que os municípios se aproximem, né, os estados se aproximem, o desenvolvimento ocorra com mais facilidade. Graças a isso, Prudente se interligou ao Mato Grosso, ao norte do país e a outros países. Hoje, essa ponte permite o prudentino ou um habitante do estado de São Paulo ou da região ir de carro até Lima, no Peru, ou até a América Central ou mesmo América do Norte. A história do Mato Grosso do Sul ela se transformou a partir da construção da ponte. Eu considero a ponte Hélio Cerejo
como o principal elo de ligação, o verdadeiro portal do estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos outras cidades que fazem divisa entre o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas acho que o principal acesso de escoamento, de produção, sentido ao centro consumidor, que é São Paulo, e a entrada para o potencial turístico do Mato Grosso do Sul, também acesso ao Paraguai, à Bolívia, eu acho que eu considero como principal ponto de entrada, esse portal do estado, a ponte Hélio Cereja. A ponte foi tão importante que, só para você ter uma base, foi inaugurada em 1965. Eu viajei em 1970 de Campo Grande a Cuiabá, que estava fazendo asfalto. Quer dizer, 380 quilômetros daqui a Campo Grande, né? E de Campo Grande a Cuiabá não tinha asfalto. Favoreceu tanto São Paulo como Mato Grosso do Sul, como o resto do norte do Brasil lá, porque aí passa para Mato Grosso, talvez seja a via de acesso. Ó. Muita gente ocupa a estrada do Mato Grosso do Sul para transitar. Não só Bataguaçu, como o distrito de Casa Verde, as cidades em volta, nós temos a Naurilândia, cidade crescendo, Santa Rita do Pardo, são cidades que se aproveitaram do avanço que a ponte deu, onde você passa movimento de veículos, de caminhões, de escoaprodução, você acabou criando as cidades e se desenvolvendo. Porque é do interior que vem toda a alimentação, que vem a melhor carne, e a gente produz álcool, né? Logo se fala num gasoduto que vem por aí e a ponte será usada. Afinal de contas, Mato Grosso é um grande celeiro e esse celeiro precisa, logicamente, de facilidades de escoamento através do transporte fluvial, terrestre, ferroviário. A construção da ponte ela é uma importante ligação entre polos produtores. Ela aproximou os estados, tanto de São Paulo quanto do Mato Grosso do Sul, para o desenvolvimento não só da região de Prudente, como da região do Brasil. Quanto a hoje a questão da briga fiscal, né, entre os estados, não tem a ponte não é ela responsável por isso. Responsável por isso são quem realmente legisla e faz com que a legislação venha a favorecer ou prejudicar, né, esse ou aquele município. A região ganha ou perde em função da situação econômica. E o Brasil tem passado períodos de bonança e períodos de dificuldades. Então eu vejo que a ponte trouxe muito mais, trouxe desenvolvimento para toda, digamos, o oeste do estado de São Paulo, sul, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, norte, porque ela sempre foi o principal vetor de ligação entre o sul, sudeste e o norte do país. Eu creio que não é essa concorrência de estado com estado. Nós moramos no mesmo país, um país continental, grandioso. Isso, nós temos aí os incentivos fiscais, a chamada guerra fiscal, com relação a incentivos na área de ICMS, mas eu entendo que um empresário, o incentivo fiscal é importante e necessário para ele ter uma margem de lucro maior, para ele poder ter um maior poder de investimento. Mas aliado a isso tem que vir a questão de logística. Todo empresário, quando vai se instalar num local que não é centro consumidor tão forte como é o estado de São Paulo, o que vai atrair ele aqui, além da redução do imposto? A logística. Então a ponte oferece essa logística, o acesso fácil, no sentido a São Paulo e as cidades do interior do estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, a partir do momento que você tem um facilitador, você facilita de ambos os lados, né? Também as empresas daqui se tornam e se veem em maior facilidade de transpor o rio para montar seus negócios e assim por diante, aonde se torna mais fácil a obtenção do lucro ou a produtividade, onde tem algum benefício que realmente venha favorecer a sua empresa. Mas a ponte, ela não é ela a causadora. Ela pode ser um meio utilizado para poder transpor o rio e se transformar num facilitador. Mas não culpem a ponte, na verdade, por impostos caros, porque ela foi construída justamente para baratear custos, para ligar, para ter o intercâmbio e o comércio. Ela continua fazendo isso. A questão dos facilitadores está numa mudança que teria que ter na legislação do Estado de São Paulo, aonde viesse realmente criar um mecanismo que realmente combatesse, né, essas diferenças, as disparidades em termos de tributação, né, não somente a questão de transporte, seja lá o que for. Agora,
pedir para o governante abrir mão da receita, né? Olha, não podemos perder receita. E aí acabamos perdendo toda a receita. Quem não quer abrir mão de uma parte, perde tudo. As demais consequências posterior que vieram a atravancar, principalmente o desenvolvimento regional de Presidente Prudente, da nossa região, na verdade não está ligada à ponte. A ponte ela não é a causadora do problema, ela pode ter sido um resultado, né? Não, nós ganhamos, o Mato Grosso ganhou também, não há, digamos, quem ganhou mais, né? Eu diria que nós ganhamos mais que a ponte foi construída num local estratégico. É claro que se você vem de São Paulo pela Raposo Tavares e se traça uma linha reta, a ponte veio no lugar certo. Eu acho que ainda nós estamos no lucro, né? Porque lá não tinha nada, né? Lá há 50 anos atrás não tinha nada, o Mato Grosso do Sul estava sendo desbravado, né? Então, na verdade, nós ainda somos beneficiados. Os prejuízos que nós tivemos não é em decorrência da ponte, é em decorrência da nossa política, que não foi uma política que trabalhou para o desenvolvimento regional, e sim trabalhou para manter aquilo que existia a nível estadual, né? Só que as diferenças nossas dentro do estado de São Paulo são gritantes, né? Então eu vejo que o estado do Mato Grosso do Sul ganhou em muito, né? E isso é importante porque ela não tinha nada, precisava que fosse desbravado no Mato Grosso do Sul, e como precisa ainda e muito ter desenvolvimento no Mato Grosso do Sul, mas também é importante salientar que a nossa região precisa se manter em desenvolvimento em relação ao próprio estado, que hoje a região de Presidente Prudente é a região mais pobre do estado de São Paulo em termos de arrecadação. Porque o Mato Grosso só tinha fazenda, ainda fazenda que não era aproveitado a parte de mato, né? Era só campo, conforme eu falei, e varjão, que era cria, né? Hoje não, hoje é tudo formado, tudo, quer dizer, eu acho que eles ganharam e ganharam muito. Principalmente lá para a parte do norte, né? Que daí foi os paranaenses, os gaúchos para lá, que começou a descobrir as terras de soja, hoje é uma potência. As estradas, como elas foram feitas, sem cuidado, elas traziam esse progresso, né? Entre aspas, para a região e destruíam a floresta. Então, essa ponte ela foi responsável por boa parte do desmatamento aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui em São Paulo já estava devastado, né? Aí essa indução foi indo para lá. Hoje está acontecendo a mesma coisa na Amazônia. Então eles vão abrindo estradas, aí vem os predadores atrás, né? Aí vem os grupos econômicos, vem apoiado pelos políticos corruptos, né? Vão derrubando, né? Então a estrada, infelizmente no país, ela serve para o transporte, quer dizer, serve felizmente para o transporte das pessoas, mas aí, em segundo lugar vem toda uma problemática, toda uma concepção, né, para ocupar todas as redondezas. Eu vejo muito positivamente, pena que a ponte não tem uma ligação férrea, né? Mesmo depois da sua reforma, a sua ampliação em prolongamento, não houve aí a construção de um leito de construção de linha férrea que facilitaria ainda mais o desenvolvimento de ambos os estados, principalmente o Mato Grosso do Sul, que também deve ter seu desenvolvimento sempre integrado. Agora, quando parou a ferrovia, matou a navegação. E essa nossa navegação, que tem gente que fala, mas não tem fluxo. Tem fluxo. Porque nós puxávamos do Paraguai. O Paraguai não faz divisa com o mar. Então saía por aqui para ir para Santos, para Paranaguá, a soja, o trigo, o farelo de soja. Tudo isso era transportado por aqui, pela Morandrade, pela Meca. É questão de política pública, né? Foram definições que foram ocorrendo, né, nos anos aí, decisões políticas que foram ocorrendo. É difícil prever, né, o que teria acontecido sem a ponte. A questão do desenvolvimento do transporte rodoviário tem a ver com a opção do Brasil. O Brasil optou pelo transporte rodoviário. O Brasil optou por esse caminho. Se não tem trem, não é só a nossa região. Não tem trem no Brasil. Igual o transporte fluvial não existe. Porque, você analisa bem, com um motor de 2 carretas, no rio, você transporta 3.000 toneladas. Você chega aqui, você descarrega, joga, dá
40 e poucos vagão, é puxado por uma locomotiva. Hoje, realmente, transporte fluvial, transporte ferroviário, ele está em terceiro plano no Brasil. É uma pena isso, né? Que são os transportes mais baratos, mais ecologicamente corretos e estão, né, renegados a um segundo ou terceiro plano. Né? O transporte hidroviário, já temos aqui no Paraná, no Rio Paraná, temos há muito tempo toda a estrutura. O que precisa ter é a economia funcionar regularmente. A partir do momento que nós tivermos uma segurança jurídica, nós passaremos a ter todo um outro contexto que muda, né, para produzir com mais segurança, tanto na agricultura quanto na indústria, que isso vai desenvolver tanto a hidrovia quanto a ferrovia, e não é um empecilho da rodovia. E ela foi, por muitas vezes, foi anunciado a decadência da ponte, né, porque estavam sendo construídas pontes em outros lugares. Né? Mas é a marcha da história e provou no decorrer do tempo que a ponte mais importante que nós temos no Rio Paraná continua sendo essa, né? Mais movimentada, mais estrategicamente colocada, a mais importante de todo o Rio Paraná daquilo que se chama território brasileiro. Para ser um atrativo para a nossa cidade, que tem o pôr do sol mais bonito do Brasil, né? Para os nossos hotéis, não é mesmo? A beirada do rio, o peixe, o festival de pesca. Por quê? Porque descer para o litoral hoje, né? Se tem um feriado, o paulista está descendo 2 dias antes, porque ele sabe que ele vai chegar, vai sair de manhã, vai chegar à noite e já perdeu parte do feriado. Então, para onde é que ele pode vir? Pode vir para o interior, que a água é doce, que a comida realmente é boa. Nós precisamos reconhecer o mérito daqueles que realmente trabalharam em benefício da comunidade. Figuras como Hélio Cerejo, que foi o precursor desta grande obra de integração nacional, devem ser lembrados sempre, reconhecidos e homenageados, especialmente agora que se completa 50 anos da construção, da implantação, da inauguração, da entrega desta extraordinária obra de integração nacional.